Livro de Joel. Capítulo 1. A palavra do Senhor, que veio a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e dai ouvidos, todos os habitantes da terra, isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Dizei isto a vossos filhos, e que os vossos filhos digam a seus filhos, e os filhos desses a outra geração. O que ficou da taturana, a locusta comeu, e o que ficou da locusta, a lagarta verde comeu, e o que ficou da lagarta verde, a lagarta de borboleta comeu. Despertai, vós, bêbados, e chorai, gemei, todos vós que bebeis vinho, por causa do vinho novo, porque é tirado da vossa boca. Porquanto uma nação subiu contra a minha terra, forte e sem número, cujos dentes são como dentes de um leão, e ela tem a queixada de um grande leão. Ela tornou a minha videira em dejeto, e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda, e a lançou fora, os seus galhos se embranqueceram. Lamenta como uma virgem envolvida em pano de saco pelo marido da sua juventude. A oferta de alimento e a oferta de bebida foram cortadas da casa do Senhor, os sacerdotes, ministros do Senhor, lamentam. O campo está arruinado, e a terra lamenta, porque o trigo é desperdiçado, o vinho novo se secou, o azeite se acaba. Envergonhai-vos, ó lavradores, chorai, vós, ó produtores de vinho, pelo trigo e pela cevada, porque a colheita do campo pereceu. A videira está seca, a figueira murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira, todas as árvores do campo estão secas, porque a alegria dos filhos dos homens secou. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, venham, e passai toda a noite em pano de saco, vós, ministros do meu Deus, porque a oferta de carne e a oferta de bebida foram cortadas da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni os anciãos e todos os habitantes desta terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia! Porque o dia do Senhor está perto, e como uma destruição do Todo-Poderoso virá. Porventura o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos, sim a alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? A semente está podre debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns estão quebrados, porque o trigo secou. Como gemem os animais! As manadas de gados estão perplexas, porque não tem pasto, sim os rebanhos de ovelhas foram desolados. Ó Senhor, a ti clamarei, porque o fogo devorou os pastos do deserto, e a chama queimou todas as árvores do campo. Todos os animais do campo também clamam a ti, porque os rios de água se secaram, e o fogo devorou os pastos do deserto. Capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião, e tocai o alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem, e está próximo. Um dia de trevas e de escuridão, um dia de nuvens e densas trevas, como a manhã espalhada sobre os montes, um povo grande e forte, como nunca antes se viu nem jamais se verá depois destes, mesmo nos anos de muitas gerações. Um fogo consome diante deles, e atrás deles uma chama queima, a terra é como o jardim do Éden diante deles, mas atrás deles um desolado deserto, sim, nada lhes escapará. A sua aparência é como a aparência de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o barulho de carruagem sobre os cumes dos montes irão saltar, como o ruído da chama de fogo que devora o restolho, como um povo poderoso em posição de combate. Diante da face deles o povo sentirá muita dor, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Eles correrão como homens poderosos, subirão os muros como homens de guerra, e marchará cada um no seu caminho e não se desviará das suas fileiras. Ninguém empurrará o outro, andará cada um pelo seu caminho, e quando caírem sobre a espada, não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão nas casas, entrarão pelas janelas como um ladrão. A terra tremerá diante deles, os céus se abalarão, o sol e a lua se escurecerão, e as estrelas retirarão o seu brilho. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque o seu campo é muitíssimo grande, pois ele é forte, e executa a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Portanto, agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejum, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois ele é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não retornará e se arrependerá, e deixará uma bênção após si,
uma oferta de alimento e uma oferta de bebida para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Reuni o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, e os que mamam os seios, saia o noivo de sua câmara, e a noiva do seu recinto. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o governem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então, o Senhor se mostrará zeloso da sua terra, e se compadecerá de seu povo. Sim, o Senhor responderá, e dirá ao seu povo: eis que vos enviarei o trigo, e o vinho, e o azeite, e sereis fartos deles, e não mais fareis de vós opróbrio entre os gentios. Mas removerei para longe de vós o exército do norte, e o lançarei em uma terra estéril e desolada, com a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e o seu mau cheiro subirá, e também a sua podridão, porque ele fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fará grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque a árvore dará o seu fruto, a figueira e a videira darão a sua força. Então, alegrai-vos, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará a chuva temporã moderadamente, ele fará descer, para vós, a chuva, a temporã e a serodia, no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e azeite. E restituirei a vós os anos que a locusta comeu, a lagarta verde, e a lagarta de borboleta e a taturana, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos satisfareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu maravilhosamente para convosco, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E acontecerá que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens verão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo, e pilares de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os remanescentes, aqueles que o Senhor irá chamar. Capítulo 3. Porque, eis que naqueles dias, e naquele tempo, em que trarei novamente o cativeiro de Judá e de Jerusalém, e também reunirei todas as nações, e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas pleitearei por causa do meu povo, e minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. E lançaram sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma prostituta, e venderam uma menina por vinho, para que pudessem bebê-lo. E também que tendes vós comigo, ó Tiro e Sidom, e todos os termos da Palestina? Irão dar-me recompensa? Pois se me recompensas assim, com agilidade e rapidez retornarei a vossa recompensa sobre a vossa cabeça. Porque levastes a minha prata e o meu ouro, e pusestes nos vossos templos as minhas coisas desejáveis e formosas. Os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém também vendestes aos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Eis que eu os retirarei do lugar para onde os vendestes, e retornarei a vossa recompensa sobre a vossa própria cabeça. E venderei vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Judá, e eles os venderão aos sabeus, a um povo distante, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, acordai os homens poderosos, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas, e lanças das vossas foices, que o fraco diga, eu sou forte. Ajuntai-vos, e vinde, todos os pagãos em redor, e reuni-vos. Faze descer ali os teus fortes, ó Senhor. Despertem-se os pagãos, e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os pagãos em redor. Lançai a foice, porquanto a seara já está madura, vinde, descei, porque o lagar está cheio, e as gorduras transbordam, pois a sua maldade é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas retirarão o seu brilho. O Senhor também rugirá de Sião, e fará ouvir a sua voz de Jerusalém,
e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será a esperança do seu povo, e a força dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, então Jerusalém será santa e estranhos não passarão mais por ela. E acontecerá que, naquele dia, os montes derramarão vinho novo, e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e uma fonte sairá da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito será uma desolação, e Edom será um deserto assolado, por causa da violência contra os filhos de Judá, porque derramaram sangue inocente em sua terra. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Porquanto purificarei o sangue daqueles que eu não tinha purificado, porque o Senhor habita em Sião. Isso é tudo. Curte, comenta e compartilha. Até a próxima!